Bom, se você chegou até esse vídeo, eu imagino que você já tenha considerado fazer um sabático para viajar, que você já tenha sonhado com isso, mas aí chega na hora H, bate aquela insegurança. Nossa, mas eu vou ficar um ano sem trabalhar? Peraí, mas eu vou pôr uma mochila nas costas e vou sair por aí pelo mundo, ainda mais sozinha? E o que vão falar de mim, que eu não tô fazendo nada? Bem, eu acho que nesse período de quarentena, que tá quase impossibilitando a gente de viajar, é um ótimo período pra gente refletir sobre esses assuntos. Então o que eu queria te contar aqui nesse vídeo são 7 coisas para você considerar antes de você dizer sim ao seu sabático, e uma delas, já dando um spoiler, é que a quarentena é um ótimo momento para você tomar um tempo para refletir sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Henriques e esse é o Next Stop Innovation. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a fazer isso agora. Vai lá, se inscreve e aproveita para compartilhar esse vídeo com quem você achar que pode ajudar. Bom, para você que acompanha aqui o canal, você sabe que o Next Stop Innovation nasceu de um sabático que eu fiz. Eu fiquei um ano viajando sozinha pelo mundo para estudar inovação. Por conta dessa experiência, eu sou uma pessoa que acredita muito no poder transformador que os sabáticos tem. Para mim foi um divisor de águas na minha vida. Só que eu sei que planejar e decidir fazer um sabático não é uma decisão tão fácil assim. Eu sei que tem muitos fatores que a gente tem que ponderar. Por isso a ideia aqui do meu vídeo é te ajudar a tomar essa decisão. Então vamos lá para os 7 pontos que você tem que considerar antes de dizer sim ao seu sabático. O primeiro ponto é: um sabático é uma grande decisão que você tem que tomar na sua vida. É uma decisão imensa. E assim como todas as grandes decisões que a gente tem que tomar na vida, ela precisa ser muito bem pensada. Então você vai precisar dedicar tempo a isso mesmo. Você vai precisar de tempo para sentar na frente do computador, pesquisar muito, planilhar, porque de fato é um projeto de vida. Por isso eu acho que agora na pandemia e na quarentena é um bom momento para fazer isso. Você tem um tempo aí para dizer: daqui um ano eu vou fazer isso, daqui um ano e meio eu vou fazer isso. Então dá para ser uma decisão a ser tomada de longo prazo. Só cuidado para isso não servir de procrastinação, tá? Bom, e nesse período que você vai estar planejando, você tem muito o que considerar. Porque, além de planejar para onde você vai, como você vai, onde você vai ficar, quanto vai sair, você também precisa entender o que vai acontecer com o que ficar aqui, que é seu. Então, você mora num apartamento alugado, então você vai ter que devolver esse apartamento, provavelmente. Você mora numa casa que é sua, o que você vai fazer? Você vai alugar essa casa? Quem vai cuidar do seu cachorro quando você estiver fora? Quem vai cuidar da sua planta? Quem vai cuidar da sua vida que vai ficar aqui no Brasil enquanto você viaja? Outro ponto é: você vai alinhar que você vai tirar um sabático com a sua empresa ou você vai pedir demissão? Se você vai pedir demissão, será que você já não deveria estar planejando isso? Eu vou te contar o meu caso e eu não acho que ele foi nada exemplar. Eu demorei só 2 meses planejando o meu sabático. Tudo bem que eu já não estava mais trabalhando, então foram 2 meses assim, full time, como se fosse um trabalho, planejando o meu sabático. Mas eu não acho que 2 meses seja o ideal, porque no fim eu acabei pagando passagens muito caras, eu acabei comprando coisas muito em cima da hora, então de fato não foi o ideal. Eu acho que dá pra fazer diferente do que eu fiz. Por isso que a minha dica número 1 é: tome um tempo planejando o seu sabático. Bom, já que a gente tá falando sobre planejamento, o segundo ponto também tem a ver com isso, que é: a sua estrutura hoje te permite fazer um sabático? Quando eu digo estrutura, é estrutura financeira, estrutura familiar, a estrutura da sua vida hoje. E vamos falar um pouquinho mais da estrutura financeira. Eu costumo falar que um sabático, ele não é um gasto, ele é um investimento. Ele é um investimento que você vai estar fazendo na sua vida. E no meu caso, ele também foi um investimento na minha carreira. Porque como eu falei pra vocês, eu não só viajei, eu fui estudar. E eu recebo muito essa pergunta: olha, Fernanda, eu não tenho a menor ideia de quanto eu vou gastar. Você não quer me falar aí quanto que você investiu pra fazer aqui o meu planejamento? Olha, pessoal, é difícil pra mim dizer o quanto eu gastei pra você se basear nisso e montar o seu. Porque o seu sabático pode ser muito diferente do meu. Mas o que eu costumo dizer é que o meu sabático, ele foi como se fosse um MBA. Porque eu viajei, estudei, então foi mais ou menos esse tipo de investimento que eu fiz. Outra coisa que você tem que considerar na sua conta de investimento, que muitas vezes a gente esquece, é: mas peraí, será que quando eu voltar
voltar, eu já vou logo trabalhar? No meu caso, não. No meu caso, demorou um tempinho até eu voltar pro trabalho, porque também eu precisava, assim, digerir tudo que tinha acontecido, que foi uma mudança muito grande na minha vida. Mas você tem que colocar isso na conta também. Você tem que fazer uma projeção de quanto tempo você ainda vai ficar até você voltar a trabalhar e colocar isso dentro da conta de investimento. Inclusive, se essa questão de trabalho, se essa questão de largar o emprego é uma coisa que te preocupa, eu vou deixar aqui no card um link para vocês acessarem um vídeo em que eu falei sobre como você usar o seu sabático para você fazer um marketing pessoal seu. Então vai lá e acessa, eu acho que pode te ajudar. E aí a gente vai pro ponto 3. E eu diria que o ponto 3, ele tem mais a ver com o nosso emocional, que é o seguinte: por que você quer tirar um sabático? Você já se perguntou isso? Eu particularmente acredito que um sabático, ele é um bom intermediador de fases. Como assim? Por exemplo, eu saí de um emprego e eu quero começar uma carreira nova, ou eu saí de um relacionamento super horroroso e eu quero começar uma nova etapa na minha vida. Eu acho que o sabático, ele pode ser um ótimo intermediador de fases em casos como esse. Sabe, quando você quer fechar uma etapa da sua vida e abrir novos caminhos. Eu não recomendo que você use o seu sabático como uma fuga. Ele não deveria ser uma fuga de problemas, sabe? Porque, sinceramente, gente, tem problema que segue a gente, não importa onde a gente vá. A gente pode escalar 10 vezes o Everest, fazer 15 meditações com as monjas, não adianta, o problema vai estar lá. Então, a minha recomendação é que se você acha que tá indo mais ou menos por aí, eu acho que você deveria tomar um tempo para cuidar disso que tá te machucando, que tá sendo uma pedra no seu sapato hoje em dia, antes de você ir. Porque aí o seu sabático pode ser até algo assim: ufa, agora que eu já passei por isso, deixa eu cuidar de mim e ver o que a vida pode me trazer. Eu acho que o sabático é uma ótima cura, é uma ótima forma da gente se curar, se cuidar de algo que estava acontecendo com a gente que não era tão legal. Bom, agora vamos pro ponto 4, que também tem a ver com emoções. Vou te fazer uma pergunta. Você tá preparado? Você tá preparada pra ouvir aqueles comentários assim: nossa, mas você não tá fazendo nada? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O mundo, ele não está pronto para que o trabalho não seja o imperativo, não seja o dominante na vida de uma pessoa, ainda que por um período da vida dela. A gente tá tão acostumado a dar um valor quase que sagrado pro trabalho, que aquela pessoa que no momento não tá trabalhando ou não tá procurando um trabalho, a gente começa a julgar essa pessoa de uma forma muito ruim. E aí vem aquelas perguntas de: nossa, mas não tá fazendo nada? Eu acho que isso vem de um julgamento ignorante das pessoas, ignorante talvez até no sentido de ignorar mesmo, que um período em que a gente tá fora da nossa rotina, que a gente tá fora do nosso trabalho, significa que a gente tá desperdiçando o nosso tempo, quando na verdade esses períodos podem ser ótimas formas da gente aproveitar aquilo que se chama ócio criativo, que é um período tão importante na nossa vida, queira a gente estar em um sabático ou não. Inclusive, eu penso em fazer um vídeo só sobre ócio criativo aqui no canal. Eu acho que é uma inovação que a gente está precisando na nossa vida. Bom, agora que eu te falei que um dos pontos é você lidar com esse julgamento de nossa, não tá fazendo nada, eu venho para o seguinte fator, que é: você está pronto para não fazer nada? Eu sei que parece maravilhoso, nossa, numa quarta-feira, 2:30 da tarde, eu tô lá numa praia aproveitando o meu sabático. Só que você tá pronto para não sentir culpa por isso? E eu vou te falar de novo o meu caso. Eu não fiz isso nada bem. Durante o meu sabático, eu fiquei muito preocupada em produzir. Então eu escrevia texto, escrevia artigo, postava um monte de foto no Instagram, postava stories, ficava muito preocupada em produzir. Eu não me dei a permissão em muitos momentos de simplesmente fazer nada. E eu acho que essa é uma dica que eu deixo pra você. Então, pensa nisso. Bom, aí o 7º ponto que eu queria te falar é: você tá pronto ou você tá pronta para passar por umas adversidades, ou seja, para passar por uns perrengues? Não adianta, gente. Um ano fora da nossa zona de conforto com certeza vai fazer com que a gente passe por muitos perrengues. Eu passei por diversos. Desde chegar em Pequim e simplesmente não achar o meu hotel e tá perdida no meio da China. Desde ir num restaurante em Seoul, na Coreia do Sul, quando eu só levei um cartão de crédito, não levei dinheiro. E aí o meu cartão não passou, então eu não consegui pagar a conta, foi a maior vergonha. Desde literalmente enfiar o pé na lama no Retiro das Monjas. Cara, eu passei por várias. Alguns perrengues
perrengues hoje eu acho muito engraçados. Outros eu gostaria nem de lembrar. Então, vá consciente que você tá saindo da sua zona de conforto e que você vai passar por vários perrengues. Então já vai se preparando para isso. Bom, e o último ponto, que é um ponto que eu já falei aqui no canal, que é um tema que eu gosto muito, inclusive, que é: se você vai sozinho ou você vai sozinha, você tá preparado para viver uma incrível solitude positiva? E nota que solitude, ela é bem diferente de solidão. Solitude é a gente tá sozinho, é a gente tá sozinha e a gente apreciar a nossa companhia. A gente tá muito bem sozinho. Enquanto que solidão, ela tem uma carga muito negativa, ela tem uma carga muito triste. Então vai aproveitando para ter experiências legais sozinho, fazer coisas que você não faria antes sozinho. Quando você começa a aprender que você é o responsável pela sua própria felicidade, você começa a aprender o que é liberdade. Bom, gente, essas são as 7 coisas que eu acho que você tem que considerar antes de dizer sim ao seu sabático. Deixa aí nos comentários o que você decidiu depois desse vídeo. Você vai fazer o seu sabático? Você acha que é uma coisa bacana pra você? Ou não? Putz, ainda tem uma coisa ou outra que eu tenho que resolver antes de dizer sim ao seu sabático. Eu vou gostar muito de saber o que vocês decidiram, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijão, tchau, tchau!